Este é o outro andar do museu que tem uma exposição permanente chamada Judeus no Brasil, Histórias Trançadas. Se vocês derem uma olhada na cronologia, ela começa em 1500. Quer dizer, os caras chegaram com as caravelas e os nossos patrícios chegaram junto. Essa história é muito interessante. Como se faz uma relação entre a chegada dos judeus aqui até os dias de hoje, Sérgio? Então, os judeus chegaram no Brasil junto com Pedro Álvares Cabral. No navio de Pedro Álvares Cabral, Gaspar da Gama, o piloto da expedição, era judeu polonês, que foi mandado por Dom Manuel porque ele falava várias línguas, ele havia morado na Índia e ele supostamente iria ajudar muito a conversar com os locais das novas terras descobertas. Ele desceu no primeiro barco, um judeu, foi uma das primeiras pessoas a pisar na terra brasileira. Só que ele não entendia tupi-guarani, obviamente. Não ajudou muito. Mas a partir daí começaram a chegar, nas primeiras levas de imigrantes para o Brasil, judeus portugueses fugindo da Inquisição e dos pogroms de Lisboa. Em 1506, por exemplo, houve uma série de pogroms em Lisboa que assustaram muita gente e vieram para a Nova Terra. Então, muitos chefes de capitanias hereditárias, muitos dos bandeirantes eram judeus fugindo de Portugal. E eu acho que nós temos uma peça muito bonita aqui, que é essa peça aqui, é um Sefer Torah adquirido no interior da Paraíba. O que fazia um Sefer Torah no interior da Paraíba? A gente sabe que o judaísmo foi liberado pelos holandeses quando eles dominaram o Nordeste, não só Pernambuco, mas eles iam desde o Rio Grande do Norte até Sergipe, mais ou menos a dominação. Então havia sinagogas no interior da Paraíba, e isso é pouco conhecido. Vamos andar um pouquinho mais e assim a gente tem a oportunidade de conhecer coisas absolutamente surpreendentes. Nós tivemos uma Rua dos Judeus no Recife Antigo, por exemplo. O que nós temos aqui daquela época? Infelizmente, tem muito pouca documentação da presença judaica durante a invasão holandesa. A invasão holandesa durou 24 anos em Recife e foi liberada pelos calvinistas, que eles eram calvinistas, o culto a outras religiões. Então, qualquer religião poderia ter seus templos. E os judeus tinham na Rua dos Judeus uma sinagoga. Assim que os holandeses foram expulsos e retomada o poder pelos portugueses, a rua passou a chamar Rua do Bom Jesus. Mas era a Rua dos Judeus, onde tinha, inclusive, a presença em litografias da época da presença judaica, né? Daqui do Nordeste brasileiro, quando os portugueses retomaram a conquista da terra, saíram de volta para Amsterdã, para a Holanda, vários navios. Um deles teria parado na Jamaica. A Jamaica, numa época, no século XVII, era 40% de população judaica. Ficaram lá e de lá foram para Nova Amsterdã, que é Manhattan, que é Nova York de hoje. E fundaram a primeira comunidade judaica em Nova York. Nessa viagem pela história judaica, dentro do nosso Museu Judaico de São Paulo, você passa da expedição holandesa e aí você chega à Inquisição. Em outras palavras, o Santo Ofício e, enfim, as perseguições acabaram sendo, de certa forma, importadas de Portugal e, de alguma forma, começaram a tomar corpo no Brasil. Sérgio, o que nós temos para mostrar, o que nós temos para contar? Então, aqui nós mostramos aspectos importantes da Inquisição no Brasil. Aqui a professora Anita Novinsky, grande colaboradora do museu, falando sobre a Inquisição, e aqui dados históricos sobre a Inquisição em filmes, em vídeos que passam aqui nesse local. E alguns documentos também importantes, alguns documentos de perseguição, de inquisidores no Brasil. Normalmente os judeus ou judaizantes eram presos no Brasil e levados a Portugal, onde eram julgados, eventualmente mortos ou presos ou queimados em praça pública, né? Nesse canto aqui nós falamos sobre a presença dos judeus marroquinos na Amazônia, que é uma história pouco conhecida, inclusive pelos judeus brasileiros. Em 1808, quando a família real chegou ao Brasil, foi liberado o acesso
e a prática da religião no Império, e alguns judeus do Marrocos começaram a vir e constituíram uma imensa comunidade que pegou todo o interior da Amazônia, tanto no Pará como no estado do Amazonas. Isso aqui, por exemplo, é um livro, uma anotação diária do Rabino Melul, Rabino de Belém do Pará, que veio do Marrocos no início do século XX e viveu 106 anos. E aqui ele registrava casamentos e todos os festejos da comunidade judaica. Nós chegamos na fantástica figura do imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II falava várias línguas, tinha um monte de interesses diferentes. E uma das línguas que ele falava fluentemente era hebraico. Como é que essa Torá, como é que isso é um facsímile de uma Torá que estava em poder do próprio imperador? A Torá original de Dom Pedro estava no Museu Nacional, que em 2018 pegou fogo. Milagrosamente, a Torá de Dom Pedro não estava no prédio incendiado. Estava na Universidade Federal no Rio de Janeiro e foi salva. Devido ao incêndio, ela estava prometida para o nosso museu, a liderança do Museu Nacional decidiu não emprestar o original da Torá, mas a gente conseguiu que o Instituto Moreira Salles nos fizesse um facsímile absolutamente idêntico, em altíssima resolução, da Torá original de Dom Pedro. Sérgio, eu gostaria que agora você fizesse um convite para que todo mundo não perca a oportunidade de conhecer o Museu Judaico. Nós somos um museu que se propõe a ensinar o público, a educar o público no sentido de construção de uma sociedade mais justa do que nós temos hoje.